uns 3 fones aqui do lado, só fiquei meio bolado do som ficar meio bizarro. Porque hoje eu quero começar a ler o Tika com vocês. Já que a parada deu certo, então eu vou começar a tentar ler o Tika também. Vamos ver se vai fluir. Eu acho que está funcionando. Show de bola. YouTube está indo? YouTube está indo. Tá bom. Então vamos que vamos. Raga dirogan satatan shaktan sheshakaya prasutana sheshan autsukya mohara didanjakana yopurva vaidyaya namostu tasmai. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana capítulo 6, o capítulo sobre os alimentos sólidos, né? Capítulo 5 falamos sobre alimento, né, substâncias líquidas e agora estamos falando sobre alimentos sólidos. Estou tentando ver só se está tudo bem aqui no YouTube, porque ele está dizendo que foi, mas o YouTube está me dizendo que tem algo errado com o YouTube. Elele. Deixa eu ver se eu consigo, se tem algum problema efetivamente no YouTube ou não. Não, tá dizendo que eu tô online no YouTube. Não, tá dizendo... Eu consigo ver bem no YouTube, Matheus. Você consegue ver, Ricardo? Porque para mim tá aparecendo... Eu tô no YouTube e aparece uma tela assim, something went wrong. E aí não aparece nada. Eu consigo estar ao vivo aqui. Eu tô ao vivo? Ai, que bom, tá bom. Obrigado, gente. Então eu vou ignorar meu computador. Qualquer coisa, se der problema no YouTube, vocês me gritam, que aí eu volto... Eu vejo, porque isso tem que sair no YouTube, tá? Então, hoje a gente vai continuar nossa leitura, Shastodhyayaha. A gente está no capítulo aqui de Anaswarupa Vijnana. Então, Anaswarupa Vijnana é o conhecimento sobre os alimentos, né, basicamente. E a gente foi na nossa leitura, anotei um stop, uma pausa aqui, no shloka, na primeira metade do shloka número 8. Maravilhoso. O que eu já vou começar hoje a fazer um cadinho diferente do que a gente fez na semana passada. Eu vou começar a ler, do lado de vocês não sei se vai fazer muita diferença, mas do meu vai, porque eu vou começar a ler esse brinquedo aqui. E isso significa que eu vou estar com o Tika, né, com 2 comentários na minha frente. E eu posso tentar trazer mais elementos desses comentários para vocês também. Talvez eu me embole, porque isso é um teste até para minha proficiência, né? Então eu tô com o Samhita com o Tika aqui, tô com algumas traduções do lado para se eu tiver que advertir vocês, porque às vezes as traduções falam um monte de coisas bizarras. Tô com o meu dicionário do outro lado para se a gente precisar fazer alguma busca aqui de última hora e vamos embarcar nessa brincadeira juntos. Então, a gente leu, né, no nosso último encontro até a primeira metade do shloka número 8. E na primeira metade do shloka número 8, ele estava falando sobre o Shastika, né? Então ele começou falando, né? Shastiko vrihishu shrestha. Então ele fala entre os vrihis, entre os paddies, né? Entre essas culturas, né? Que são os sukadhanya, né? Os shukadhanya, que são esses grãos que tem a graminha. Alguém me corrigiu semana passada, acho que foi a Manu, falou graminha, Matheus, que tem esses espetinhos. Tem alguns que parecem que são alagados e tem alguns que parecem que são de cultura seca. Isso que a gente também chegou à conclusão junto aí na aula passada, na nossa leitura passada. E aí ele agora entrou, né, falando que, assim como o Raktashali, ele é o Shrestha, ele é o melhor, parece que dessa cultura mais seca, a gente tem o Shastikashali, que parece que é o dos Vrihi, ele é o melhor. Eu não sei se eu cheguei a ver com vocês a palavra... Vrihi. E a palavra vrihi significa só arroz mesmo. Maravilhoso. Então, eles usam tantas palavras para falar a mesma coisa que às vezes fica confuso mesmo. Então, ele poderia estar dizendo aqui, olha, Shastiko vrihi shushreshta. Então, ele é o melhor entre os arrozes. Mas ele já falou que o vermelho é o melhor entre os arrozes. E aí você fica na dúvida, né? Ele falou que tem um que é mais escuro e um que é menos escuro, né? Então ele falou Gaura
Asita Gaura, né? Então o Gaura e o Asita Gaura, que são duas modalidades, dois tipos, né, digamos assim, de Shastika, que é um arroz, pelo próprio nome, a gente sabe que ele matura em 60 dias, porque Shasti, se você olhar isso aqui, ó, Shasti, e você olhar o número do capítulo, olha ele lá, ó, Shasto, tá vendo? É uma palavra, é a mesma coisa, uma coisa com a outra, tá? Sexto, 60, 6, eles estão ali no mesmo grupo. E aí a gente está continuando, então, falando aqui do Shastika com o segundo, com a segunda parte do Shloka número 8. Então eu vou ler o Shloka número 8 inteiro e a gente continua, porque agora a gente está indo Shloka por Shloka, né? Então o Shloka número 8 ele fala assim: Shastiko vrihishu shresto gauraschasita gaurataha Tatar Kraman Mahavrihi Krishna Vrihi Jatu Mukhaha. Então ele continua, né, falando desses vrihis aí, desses arrozes todos. E esse shloka está totalmente conectado com os próximos shlokas. Então, eu acho que eu vou ler, eu acabei de ler o 8, acho que eu já vou ler o 9 também, porque ele falou do Sita, falou do Alcita, e aí agora ele fala do Mahavrihi, ele vai só falar um monte de nome, eu acho, até o final dessa parada. Gauratal Pantaraha. Então é nome pra caceta. Então vamos lá. Então o 8 ele conecta com o 9 e eu acho que ele vai até o 10, na verdade. Então vamos no 9. O 9 ele diz assim: Kukutandaka lavakya paravataka shukaraha Varakodalako Jwala China Sharada Darduraha. E eu acho que até o 10. Vamos embora. Gandhanah Karuchi Dandanah Karuvindascha Gunairal Pantarah Smrutaha. Ele para aqui no Smrutaha. A palavra Smrutaha, vocês já sabem, Smrti significa memória. Então esses nomes aí, essas coisas todas, eu vou passar um por um com vocês, mas você vai ter que lembrar. E aí aqui ele muda, ele começa a falar de propriedades, né? Mas vamos até o final do 10 para a gente manter essa lógica de shloka por shloka. Ele fala, aqui, Swaduram lavipakonyo vrihi pittakaro guruhu. Então, acho que não sei se já, na cabeça de vocês já está acendendo, pittakara, aqui, pittakaro, guruhu, essas palavras vocês já ouviram, swadu, amla, vipaka, então, né, vrihi, de novo, né, o arroz. Então, vamos primeiro aqui no 9, porque ele salta de mandar nome para a gente. Então, tattaha, kramat. Kramat significa normalmente nessa sequência, né, ou respectivamente, né, respectivamente, kramat. Mahavrihi. Então, mahavrihi, aqui, ó, vrihi. Mahavrihi, a palavra Maha significa grande, né? Vocês já ouviram falar, sei lá, do Mahatma Gandhi, né? Mahatma é o grande Atma, né? Então a palavra Maha significa grande. Para quem estuda budismo, o budismo Mahayana, que inclusive é um nome um pouco assim, não é que é pejorativo, mas ele inclui uma dosezinha de preconceito quando a gente fala Mahayana, né? Mahayana normalmente é em paralelismo com Hinayana. E a palavra Maha é grande, Hina é pequeno. E a galera do Hinayana não gosta de ser chamado o pequeno veículo, né? Eles preferem ser chamados, às vezes, de... Bom, enfim, tem vários outros nomes e várias outras linhagens. Mas Mahavrihi é um arroz que ele é grandão. Então, de repente, o grão dele é mais longo, né? Tem milhões de tipos diferentes de arrozes que vocês vão ver. Só que, percebe? Ele falou kramat. Então, ele vai botar aqui, respectivamente nessa ordem, eles são inferiores. Inferiores a quem? Ao Shastika. Porque ele falou assim, Shastika Shrestha. O Shastika é o melhor. E aí agora eu vou te falar, Kramata, uma ordem aqui, né, de coisas, e nessa ordem você provavelmente vai do mais legal para os menos legais. Qual é o próximo depois do Mahavrihi, então, desse grande arroz? Se for traduzir literalmente, é grande arroz. O próximo é o Krishnavrihi. Krishnavrihi, a palavra Krishna significa negro, né? Então esse aí seria um arroz negro. Jatumukha, Jatumukha, eita, não consegui iluminar. Jatumukha é o nome de outro arroz, que tem a ver com uma coisa de mukha. Mukha significa boca. Não faz diferença para vocês, já falei, né? Mas são só vários nomezinhos diferentes. Kukutandaka,
Deixa eu iluminar, filho. Cucutândaca. Cucutândaca é outro tipo de arroz também. Lavaca. Lavaca. Ai, gente, eu juro que eu queria iluminar tudo, mas o meu laptop não quer brincar com a gente. Lavaca. Lavaca. Lavaca é um outro tipo de arroz. Paravataca. Paravataca é outro tipo de arroz. Shukara. Shukaraha é outro tipo de arroz. É tudo nome, tá? Varaka, no caso Varaku. Varaka, outro tipo de arroz. Udalaka. Varaka, aqui tem um sandhi. Aqui é o sandhi. Deixa eu pegar o meu sânscrito, só para ficar claro para vocês, que é... Eita, não posso fazer isso? Uda. Então, é varaka, varaka e uda. Então, a mais u ficou o. Então, ficou varakodalaka. Então, udalaka, udalako, ujwala. Ujwala, a palavra jwala vem de água também. Alguns que levam mais água, alguns que são mais escuros ou mais claros, alguns que são maiores ou menores. Tudo isso vai ficando indicado nos nomezinhos. Eu já falei isso para vocês na leitura passada. Eu primeiro falei que esse capítulo ia ser bem chato e maçante, né? E eu agora estou provando para vocês o porquê. E também falei na semana passada que não vale a pena ficar traduzindo tudo, porque senão a gente não vai sair daqui. Eu vou ficar traduzindo que o arroz é preto, o outro arroz é branco, o outro arroz é vermelho, o outro arroz é longo. Eu vou ter que dar uma acelerada alguma hora. Eu ainda estou pegando mais leve, porque a gente vai ter que ir, né, entrando no eixo aqui da parada. Mas lembrem que quando eu não traduzir muito, é porque normalmente é um nome. Tem sentido? Tem. Mas aí vocês, seria melhor vocês irem procurar num dicionário. Se tiver dúvida, traz para o grupo, leva lá para o grupo das nerds no Telegram, alguma coisa assim. Inclusive no final eu tenho que falar do negócio do Telegram, das nerds no Telegram. China é um outro nome do arroz. Charada, charada, eita, cadê? Charada é outro nome de arroz. Dardura é outro nome de arroz. Então isso aqui é tudo arroz. Parece que, assim como antes, lá no sloka número 1, 2 e 3, ele deu uma lista de 25 tipos de arroz que ele chamou de chali. Ele agora está dando uma lista de outros tipos de arroz que ele está chamando de vrhi. Se você botar vrhi no dicionário, dá arroz. Se você botar chali no dicionário, dá arroz também, tá? Então, a gente, no português, a gente chama tudo de arroz. Em sânscrito, cada um tem um nome diferente. Como eu não sou muito especialista em arroz, eu não sei, com certeza tem diferenças técnicas de como é que tem que ser a água, porque é agricultura, né? A agricultura é um mundo maravilhoso de complexidade. Só agricultura eu tinha que fazer 7 anos na Índia de agricultura. E não dá tempo, né, para tudo isso. Então, Dardura Gandhana. Gandhana é o nome de um arroz. De novo, a palavra Gandha significa que ele tem algum cheiro. Ele tem algum cheirinho aí. E Karuvinda. Karuvinda cha. Então, quando ele faz esse cha no final, é Karumvindaha cha. E a palavra cha, ela acaba uma lista. Então, como é que eu sei, Mateus, que isso aí é uma lista? Por causa desse cha aqui. E aí eu sei, quando eu estou lendo com vocês, estou falando, aqui ele mudou de assunto. Aqui ele falou outra coisa. Aqui, como é que eu sei isso? Porque tem alguns gatilhos dentro da gramática que me dão dicas, né, digamos assim. E esse cha é uma dica de que ele veio, né? Ele falou, Tatahakramat, lá em cima aqui, Tatahakramat, eu vou listar. E aí ele manda, né, de assalto. Mahavrihi Krishnaviri, blá, 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 dararara, cha. Então isso aí foi um listão. Esse listão tinha Mahavrihi Krishnavrihi, Jatumuka, Kukutandaka, Lavaka, Paravataka, Shukara, Varaka, Udalaka, Ujwala, China, Charada, Dardura, Gandhana e Karuvinda. Então, 15 tipos de vrihi. 15 tipos de vrihi e já tivemos 25, se eu não me engano, tipos de chali. Então, olha a quantidade de arrozes diferentes que são possíveis aí. É muito tipo de arroz, né?
Gunairalpantaraha smrutaha. Então você deveria smrutaha, você deveria saber isso tudo aí. Sacanagem, o Vagbata, né? Ele não deixa por menos. Smrutaha, tipo, memoriza essa parada aí, você deveria saber isso aí. Gunairalpantaraha. Então nessa ordem, o guna dele é alpa. As qualidades, as características vão ficando cada vez menores, kramat, nessa ordem. Isso aqui é poesia, então ele botou o kramat lá no início e botou o gunaihir alpantaraha no final. Mas você tem que entender que essas coisas estão juntas. Ele está falando, nessa ordem, a qualidade deles vai ficando cada vez pior. O Shastika é o melhor, e aí aqui por essa ordem, o Karuvinda, que foi o último, o Kuruvinda, que foi o último, ele é o pior dos Vrihi, beleza? E aí, na segunda metade do shloka número 10, ele começa com os gunas, com os raças, então fica com a sensação de que ou ele vai falar do que ele falou agora antes, ou ele vai começar um assunto novo. A gente ainda não sabe muito bem. Vamos ler, né? Já li, na verdade. Ele fala, Swadu amlavipako anyaha vrihi pittakaro guruhu. Então ele está dando algumas características de sabores, características de peso. Características de peso, características de sabores de quem? Anyaha. A palavra anya significa outros, né? Outros. Outros o quê? De repente, outras variedades de arroz. Porque essas variedades daqui a gente viu na aula, na nossa leitura passada, né? Ele botou Shastikavrihishu Shrestha Gauravará, mas antes disso, na segunda metade do shloka número 7, que a gente leu na quarta passada, ele falou Snigda, Grahi, Laghu, Swadu, Snigda, Ushagna, Stirahahimaha. Então ele deu as características. Esses arrozes aqui, esses arrozes que eu vou falar, eles são frios, eles são oleosos, eles são leves para digestão, eles são doces, e tudo isso aí são características do Shastika, mas esses próximos que eu vou listar, nessa ordem são menos, as características são menos interessantes, as propriedades são piores, digamos assim, mas parece que eles seguem uma mesma lógica. E aí, nesse shloka, na segunda metade do 10, ele fala Anya, outros tipos de arrozes, pode ser porque ele já está meio que encerrando o assunto aqui dos arrozes. Está dando uma leve interferência para mim. Porta, baby. Vou revelar o Francisco, Manuel. Pronto, interferência na Ianesa. Pronto, te mutei, Ianesa. Ele já está, parece que ele já está chegando num ponto que ele vai mudar de assunto. Toda hora eu falo isso e ele continua no mesmo assunto, né? Mas então, e aí ele falou Anyaha. Anyaha significa, além desses arrozes que eu listei aí para cima e que seguem essa lógica aí de propriedades e tal, tem outros, Anya. E esses outros, que características que os outros têm? Eles são suadu, então eles são doces no sabor. Eles são amla vipaka, eles são ácidos no efeito pós-digestivo. Eles são pitta, Pitta karaha, eles são pitta kara, então eles geram pitta dosha, eles aumentam, agravam pitta dosha, e eles são guruhu, eles são pesados na digestão. Percebe? Os arrozes que a gente acabou de ver, essa lista de 15, além do Shastika, que é o 16º, na verdade é o primeiro, que é o mais importante, eles eram laghu, eles eram leves para digestão. E aqui ele está dizendo, olha, tem outros arrozes, além desses 16 que eu falei aí para você, e esses outros seguem outras lógicas aqui. Eles são doce no sabor, ácido no efeito pós-digestivo, eles são grahi, eles são constipativos, pulei o grahi, eles são pitta karaha, eles são agravantes de pitta dosha, e eles são guruhu. É muito lindo que ele está te dando tantas opções em termos de arroz, porque você pode se confundir. Na hora que ele fala que a substância é suaduraça, você poderia pensar, Matheus, se ela é suadu, ela vai ser pita o quê? Quando a substância ela é suadu, ela é doce, o que ela faz com pita dosha naturalmente? Ela apazigua a pita, né? Então, se ele só falasse que o arroz é suadu, ele é doce, você poderia pensar, então é uma ótima substância para pita dosha. Não é. Ele deixa bem claro. Tem outros arrozes que são doces no sabor, mas eles agravam o pitta também. Provavelmente agravam o pitta por quê? Talvez agravem o pitta por causa do prabhava deles, talvez agravem o pitta por causa do vipaka um pouquinho,
Essa coisa de ser grahi, e isso provoca o vata, que desloca o pita, não dá para a gente saber exatamente. Mas ele deixa bem claro, né? E eu acho que vocês já estão começando a perceber que, às vezes, os samhitas, eles não são bobos, né? Quando eles sabem que ele vai te dar umas dicas que podem te confundir, ele normalmente vem e traz uma solução. Ele já fala, olha, isso aí é pita cara, tá? Não se confunde, porque eu estou te dando algumas características aqui. O pita, ele é lagu, ele é leve, e esse arroz é guru, é pesado. O pita, ele apazigua com suadu, com doce, e esse cara aí é suadu. Então você poderia pensar, pô, isso aí vai apaziguar pita, que é uma maravilha. Mas ele fala, não, isso é pita cara, toma cuidado, tá? Então o Vagbhata, ele é fofo, né? Ele pega lá do Charaka e do Sushruta e ele deixa umas conclusões bonitinhas aqui para vocês. E aí ele continua, e ele vai continuar, eu acho que mais essa metade do Shloka, mas eu vou ler o Shloka 11 inteiro. E o Shloka 11, ele fala o seguinte, Bahumutra Muri Shonma Tridoshas Veva Patalaha Kangu Kodrava Nivara Shyama Kadihimam Laguhu. Então ele continua dando características aqui, né? Então, Bahumutra. Ai, como é que eu marco? Eita, lá, meu mouse não quer brincar com a gente. Não é nem mouse, é aquele trackpad que não quer brincar com a gente. Bahumutra Purisha, Bahumutra Purishoshma, Bahumutra Purisha Ushma. Bahu significa o quê? Significa muito. Bahu significa muito. É uma palavra que volta muito dentro da Ayurveda, essa palavra Bahu, né? Então, por exemplo, quando os doshas estão agravados, muito agravados, a gente recomenda Panchakarma. Qual é a premissa fundamental para ter Panchakarma? É ter os doshas muito agravados. Como é que a gente fala doshas muito agravados? A gente fala Bahu dosha. Então, se alguém te pergunta, por exemplo, algum dia, Matheus, qual é o pré-requisito? Eu estou falando isso porque eu vou perguntar para vocês algum dia. Então, vocês vão ter que me responder isso. Qual é a premissa fundamental para a realização de Panchakarma? A premissa fundamental é Bahu dosha. O que significa Bahu dosha? Essa palavrinha aqui, ó, Bahu, significa muito. Só que no caso aí, ele não está falando Bahu dosha. Ele está falando Bahu mutra, purisha, ushma. Tem 3 coisas que aumentam muito com outras variedades de arroz. Aumenta muito mutra, aumenta muito a urina, e aqui é bahu, então aumenta a quantidade. Isso não significa que essa substância é diurética, que ela faz você urinar mais. Significa que ela faz você produzir muita urina. Não é à toa que muitos desses arrozes, e aí isso é uma polêmica que não vai dar tempo de eu entrar agora, porque no Ayurveda fica lindo as particularidades do arroz. Eles muitas vezes estão na causa dos pramerras. Então você tem o pramerra, que é uma doença do trato urinário, e muitas vezes o pramerra tem como base essa coisa do Bahumutra, que gera uma disfunção lá de Mutra Krutra, que a gente chama, uma disúria, e isso está na base do pramerra, que é uma doença do trato urinário. Se você traduz, você pensa assim, arroz não pode para diabetes, porque pramerra é diabetes, arroz é tudo a mesma coisa, só que para o Ayurveda não é. Tem arroz que dá para usar para pramerra e tem arroz que não dá para usar para pramerra. Então, não é à toa que você vê, por exemplo, a dieta do Dr. Kempner, a dieta do Rice Diet, né, que é uma dieta à base de arroz para tratamento de diabetes. E aí a gente fica na nutrição moderna, às vezes, batendo uma cabeça tremenda. Diabético pode comer arroz, porque é lá um amido, né, um carboidrato simples, Matheus, não pode, porque aumenta a glicemia e tal. Depende do arroz, de acordo com a Ayurveda, e aqui a gente está entrando, molhando o pezinho nisso, depende do arroz. Tem arroz que, vocês viram lá em cima, né, que ele libera, tem arroz que prende, tem arroz que prende, e a gente viu aqui que ele prende, e ele aumenta a quantidade de fezes. Aí vai começar o buraco a ficar bem mais interessante. Porque ele pode te aumentar a quantidade de fezes. Vocês me perguntaram isso semana passada, né? Eu falei, calma que a gente ainda vai aprofundar muita coisa nesse capítulo e tal. Matheus, aumentar a quantidade, ou então, a pergunta foi o contrário, né? A constipação já não é uma consequência da diminuição de quantidade do bolo fecal? Não necessariamente.
Você pode ter uma diminuição do bolo fecal e isso ser constipação, porque a pessoa não tem nada para botar para fora, ela não bota nada para fora, ou ela tem muito bolo, mas aquilo ali está travado. As duas coisas são possíveis, não tem uma que é certa e a outra que é errada, né? E ele fala aqui, Bahuputra, Bahupurisha, Bahupushma. Esses arrozes aí, outros, ele botou outros, né, para bagunçar a tua vida um pouquinho, eles aumentam a quantidade de urina produzida pelo corpo, ele aumenta a quantidade de purisha, de fezes criada pelo corpo, e eles aumentam a quantidade de ushma, de calor no corpo. Pô, Mateus, eles são pitakara. E eles são barro ushma? Sim. O capítulo 6 são as rodinhas da complexidade, eu acho, do Ayurveda aí. Tridosha sveva patalaha. Tridosha sveva patalaha. Então, o patala é um arroz maldito, que eu nem sei o que é esse patala. Posso jogar aqui no dicionário para ver se ele vai me dar algum insight, porque os comentaristas também não, eu acho que não me dão muita luz em relação a isso. Patala, uma flor, nossa, açafrão, parece que tem a ver só com uma coisa de vermelho também. Ele dá como sinônimo lodra, ele dá como sinônimo raga, então parece que ele tem uma coisa de vermelho, ele tem um tom meio avermelhado, esse nome sugere que ele seja vermelhinho, para complicar a vida de vocês, porque Rakta Shalishreshtha, mas Patala Tridosha Sveva, então ele agrava todos os doshas. Vai brincar de Ayurveda para você ver. Não vai sobrar quase ninguém depois desse capítulo. Eu acho que vai ser pouco provável. Vai ser só a galera que é muito guerreira mesmo, porque é isso. Então o Pátala, ele agrava os 3 doshas. E ele é vermelhinho também. Tomem cuidado. Tem muitas variedades de arroz, gente. Eu falei para vocês, tem mais de 200, né, que eu já ouvi meus professores falarem. Tem muitas maneiras de produzir esses arrozes também. Eu quero ver se, por acaso, o Samhitão, os comentaristas, né, eles me dão alguma luz em relação a isso que a gente está lendo agora. Então, a gente está no shloka número 10. Tata Shastikat, Mahavrihyada Yaham. Isso aqui eu já expliquei para vocês, ele não acrescenta muito. Gunairi Naha. Então vai diminuindo, né? Ele botou rina como sinônimo de alpa. Então eu estou no shloka número 9 agora, e vou passar para o 10, só que eu estou lendo os comentários, tá? Do Tika. Toda vez que eu falar Tika, vocês já entendem que é o originalzão, é o irmão mais velho, digamos assim, que é o que tem os comentários e tudo. Aí ele fala Mahavrihi Dinam Gunanahatata Kramaditi Tata Krishna Shastikat. Mesma coisa que a gente já falou. Mahavrihyadayaha, então tem Ozei, Kramena, Gunairal Pantaraha. Já expliquei isso também, a qualidade vai diminuindo, eles se repetem um bocado, porque tem 2 comentaristas, né? Esse Tika aqui, ele tem são 2 livros diferentes. É o Ashtanga Hridayam com 2 comentários, né, diferentes. Então, muitas vezes, um comentarista repete coisas que o outro comentarista falou. Diferente do Charaka, que é só comentado lá pelo Chakrapanidata, esse comentário que eu tenho, o comentário que eu tenho do Ashtanga, ele tem 2 comentáriozinhos. Então, às vezes eles se complementam, mas às vezes eles só se repetem mesmo. Shloka número 10, só do Amla Vipakaro, então ele fala Ebyaha Shastikadi Bhyonyaha Anuktovri Swadu Madhura Rasaha. Então ele fala a palavra Swadu que eu mencionei aqui, você poderia ter ficado na dúvida se eu estava falando do Rasa ou do Vipaka, porque ele fala Swadu Ramla Vipaka. Então, ele está falando do Swadu Vipaka, quer dizer, um efeito pós-digestivo doce, ou ele está falando do sabor doce? O Amla é Vipaka só ou é Amla Rasa também? Então, o comentarista deixa bem claro que é Swadu Madhura Rasaha. Então, a palavra Swadu aí significa o sabor doce. Amla Vipaka Pitta Karo, então ele tem o Amla Vipaka, e o Amla Vipaka parece estar na base do Pitta Kara, do agravamento de Pitta, de acordo com o comentarista. Gurur Bahumutra Purisha Shoshma Cha. E ele também é guru, ele é pesado, e eu já falei para vocês, e ele aumenta lá as fezes e tal e tal. Patalaha, Patala Kusuma Karaha. Patala Kusuma Karaha.
Então, ele é vermelho. Ah, meu teclado vai quebrar agora? Não, né? Patala Kusuma Karaha. Então, eu não posso me perder. Patala Kusuma Karaha. Kusuma Karaha. Ele fala que esse arroz pátala, ele é um arroz que tem uma florzinha que é vermelha. Então ele meio que está tentando ajudar a gente a identificar esse arroz. Ele fala, esse arroz aí, ele tem o kusuma é uma flor. Eu estava vendo se tem mais algum significado, porque também significa a menstruação. Mas a palavra também significa flor, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é porque é uma flor vermelha, normalmente, que a gente usa a palavra kusuma. Então ela é uma flor que é patala, que ela é vermelhinha. Então, se vocês quiserem identificar esse arroz, provavelmente você vai achar ele onde ele tem uma florzinha vermelha. Kusuma Kara, ele faz uma florzinha vermelha. Tridosha Ha, Tridosha Kopanaha. Então, quando eu usei a palavra Tridosha aqui, ó, Tridosha Ha, ele quis dizer, o Ashtanga Hridayam quis dizer que ela é Tridosha Kopa. Isso já ficou meio claro para a gente, né? Mas eles deixam claro nos comentários. Então, o que eu quis dizer aqui, o que o Vagbata quis dizer aqui, é que ele é tridosha kopanaha. Então, ele aumenta os 3 doshas, esse maldito desse pátala aí, tá? Tridosha sveva, tiatraiva shabdo, tishayakyanan, não muda nada, atishayena tridosha lá, Ityartaha, então ele, tudo bem, já falamos. Atitri dosha latvenasya vyavahara nishedham karoti. Então ele basicamente está, né, falando de outras maneiras que vai agravar todos os 3 doshas mesmo. É que eu já faço isso, eu já dou a ênfase que o negócio precisa, né? Mas ele fica falando, realmente esse arroz aí, ele é um bagulho, não dá. Ata eva cha rasadimatvam na Vyadhadasya Shastra Karaha. Então, Rasari, não? Então, pelo sabor, é assim, basicamente, ele tem esses sabores aí que a gente falou, e você, pelo sabor, você podia se enganar. O fato do sabor dele ser doce, o fato do sabor pós-digestivo do Vipaka ser azedo, poderia gerar uma confusão aqui para você. Você ficar na dúvida do que está acontecendo, né? E ele deixa bem claro. Ele vai agravar os doshas que agravam por causa do doce e vai agravar os doshas que agravam por causa do azedo. Então ele é uma tragédia, esse negócio. E aí ele passa para o próximo. Então, a segunda metade do Shloka, eu já li a primeira, né? A segunda metade do Shloka 11 e a primeira do Shloka 12, eles são bem conectados, né? Ele vai começar a falar dessa coisa do Kangu. E aí, hoje, eu vou convidar vocês a também comentarem lá no grupo do Telegram se esse tipo de leitura do comentário faz sentido também. Porque é assim que o Acharya fazia. Os meus gurus todos, eles faziam assim, ele lê o shloka, traduz o shloka, lê o comentário e meio que investiga o comentário para saber se tem mais alguma coisa no comentário. Eu sempre poupei vocês disso, eu sempre fazia isso do meu lado e só entregava para vocês prontinho. Mas na real, na raiz, a gente pesquisa isso tudo junto. O ideal era que algum dia vocês todos tivessem esse Samhita aqui com um comentário e a gente fosse lendo o comentário junto e acompanhando junto, porque senão eu fico lendo meio que sozinho, né? E não é tão divertido assim, né? Eu quero ler junto com vocês esse negócio, mas quem sabe isso é uma construção para o futuro. Bom, ele começa aí então o Kangu Kodra, que eu já li, e aí eu vou ler o Shloka número 12 aqui para vocês, e aí a gente vai juntando aqui esses negócios. Então, o Shloka número 12, ele diz o seguinte: Etronadanya pavana kulle kanam kapapita hrit bhagna sandhana kritatra priyangur brahmani guruhu. Então ele já mudou de assunto de novo, tá? Então vamos um assunto de cada vez. Então o primeiro, ele fala de Kangu, tudo nome, tá? Lembra que esse capítulo tem nome a dar com pau. Tudo nome agora. Kangu, Kodrava é outro nome, Kodrava. Nivara é outro nome, Nivara. Shyamaka é outro nome, Adi. Esse Adi aqui no final significa e etc.
Então, ele não se deu ao trabalho de fazer uma lista totalmente completa, né? Ele fala himam, eles são frios, e lagu, eles são leves para digestão. Trunadhanyam. Então, o nome desses caras é Trunadhanyam. A palavra Trunadhanyam significa que ele cresce rasteirinho. Deixa eu ver se tem mais algum significado para a palavra Truna aqui. Gente, meu teclado do iPad está muito zoado. Truna. Truna significa grama, né? É uma grama rasteira. Também significa straw, é como se fosse uma palha, né? Mas normalmente truna são arbustos, né? São ervas que são próximas do chão, né? Eles usam muito a palavra grass em inglês, né? Que é grama mesmo. Ou gramíneas, né? Vocês falam da coisa da gramínea também, né? Então, normalmente, ele é usado para plantas que são, assim, menores, que tem cara de grama mesmo, né? Então, esses são outros tipos de grãos, mas que são tipo uma grama. Eles crescem com esse formatinho mais de grama. Isso que significa Trunadhanya. Ele é esse grupo, e esse grupo tem 3 caras, o Kangu, 4 caras, o Kangu, o Kodrava, o Nivara, o Shyamaka e outros, Adi e outros. Então, ele deu só 4 nomes, e ele disse que essas pessoas aí, esses negócios, eles são frios, e eles são leves para digestão. Pavana Krulekanam. Então, Pavana significa, é outro nomezinho bonitinho para o Vata Dosha. Pavana Krut. Então, isso aqui é um sandhi que, tá vendo? Isso aqui é um sandhi que ele juntou. Então, deixa eu ver se eu consigo botar o sânscrito aqui para você visualizar isso comigo. A palavra é essa daqui, ó. É Pavanakrut. Pavanakrut significa que ele agrava Pavana, ele agrava Vata Dosha. Vata, Vayu, Pavana, é tudo sinônimo de Vata, tá? Então ele é Pavanakrut Lekanam. Lekanam significa que onde ele passa, ele faz, ele raspa. Isso literalmente significa isso. Essas substâncias que normalmente quando você come elas ajudam a limpar os shrotas, por exemplo. Imagina que você tem um tubo e no tubo tem gordura no tubo. Então essa substância que é lekana, ela passa e ela dá uma raspada na superfície. Ela dá uma limpada até, às vezes, na superfície. Então ele fala que ele é pavanakrut e que ela é lekana. Para vocês que estão estudando sânscrito, quando você junta um t Holland, essa letra aqui, ó, um t Holland com um l, o T Holland ele não sobrevive, ele vira outro L. Então você mudou o T para L Holland, porque a gente acaba repetindo a segunda vogal. Isso é uma regra que está lá no Laghusinata Kaumudi, que é uma gramática de sânscrito, que, enfim, é mais um trabalho infinito para a gente algum dia chegar lá. Tá? Aí fica Pavanakrul Lekanam. Tá? São 2 características. Ele agrava o Pavana, ele agrava o Vata Dosha, e ele é Lekana. Ele faz essa raspagem nas superfícies, tá? E ele é Kapha Pitta Hrut. Ele faz Hrut, ele diminui quem? Kapha Dosha e Pitta Dosha, tá? Então essas graminhas, essas gramas que eu falei aí em cima, que tem esses nomezinhos, eles são grãos que são produzidos como se fossem umas gramas, né? Eles são rasteiros de alguma maneira. Eu realmente tenho que estudar mais agricultura, porque eu não sei o que poderia ser isso. E tem um monte de tradução possível, entendeu? Mas eles são vários grãos diferentes. Esses grãos, eles diminuem pita, diminuem kapha, agravam vata e promovem lekana no corpo, né? Que dá essa raspada, digamos assim, no corpo. E aí ele continua na segunda metade do 12, mas ele meio que já mudou, não mudou de assunto, mas ele vai especificar a coisa, um desses elementos. Então ele fala, Bhagna Sandhana Krutatra Priyangu. Então ele está falando especificamente de um carinha que é o Priyangu. Eita. Priyangu. Priyangu é um carinha específico. Deixa eu jogar aqui no meu dicionário para eu ver se tem algum sinônimo dele mais interessante. Priyangu. O Priyangu aqui, ele só chama de long pepper, né?
ele chama de long pepper, eles dão algumas opções de nomes, né, de nomes botânicos, né, para ele, o Panicum italicum, o Aglaia odorata, o Sinapis ramosa, então tem algumas opções aqui, né? Fala que é uma erva medicinal e tal e tal. Ele é um creeper, né? Ele é uma... Como é que vocês falam isso? É uma planta, uma trepadeira. Ele é uma planta que cresce, às vezes, e vai crescendo em cima de outras plantas, né? O priangu. Deixa eu ver se eu acho, por acaso, fazendo um samhita mais interativo, né? Deixa eu ver se eu acho aqui uma foto dele para mostrar para vocês, porque isso a gente estuda bastante quando a gente estuda Dravyaguna. A gente normalmente chama ele de Calicarpa macrófila, mas o nome dele em português eu não sei. Também chamam ele de Panicum italicum. Ele é usado para finalidades cosméticas e tal, mas ele é... Eu estou querendo mostrar a imagem, mas vocês não vão conseguir ver, né? Porque eu vou ter que mudar a divisão de tela. Eu acho que vale a pena. Deixa eu mostrar uma semente de priangu para vocês, porque senão a gente vai ficar falando um monte de nome aqui, vocês nunca vão dar nome a esses bois. Deixa eu dividir aqui um prianguzinho, porque isso é uma planta que existe, né? A gente chama ela normalmente de Calicarpa macrófila. Ela é uma planta roxinha. Cadê? Aqui ela, ó. Pronto. Vocês estão vendo? Esse é o nome dele, é o Calicarpa macrófila, é o nome que a gente usa normalmente nos livros de Dravyaguna. As sementinhas são essas sementinhas roxinhas. É como se for, eles botam isso dentro do grupo de grãos, né, dentro aqui do Samhita. Não é um grão como se fosse um arroz, né? Mas ele é tipo um grãozinho. Eles também chamam de long pepper. É como se fosse uma pimenta, uma pimentinha dessas que você bota num ralador de pimenta. Não confunde isso com a pimenta preta, pelo amor de Deus, tá? Mas você pode até comprar Priangu Seeds online. Isso é um troço que é comum até na Índia, tá? Isso é tudo Calicarpa macrófila. Olha como é que ela fica. Isso aqui são as florezinhas, tá vendo? De novo, também não sei se é interessante a gente passar por isso, a polinização da Calicarpa macrófila. Eu posso ficar o dia inteiro aqui falando de planta. Tô bolando um curso de plantas, inclusive. Já falei isso para vocês? Tô bolando um curso de plantas e deve sair esse ano. Eu tô bolando vários cursos esse ano. Eu tô pilhado porque eu tô trancado dentro de casa, não posso sair. Então não posso viajar, não posso fazer nada, tem que ficar aqui até a Páscoa. Eu estou criando um monte de curso, vou começar a lançar um monte de curso interessante que eu estou há anos meio que desenhando e flertando com eles, e um curso chama O Poder das Ervas. Eu estou chamando ele de O Poder das Ervas. E a gente vai ensinar assim os primeiros passos dentro do Dravyaguna para vocês, que é uma ciência infinita. Enfim, vamos voltar. Ele, então, aqui está falando do Priangu, desse carinha que eu mostrei aí para vocês, tá? O Priangu, ele tem uma série de características, ele é usado até os dias de hoje, e aí ele fala que ele é mais interessante ainda do que esses outros todos, que tá vendo, vocês viram, deu para ver no Priangu como ele é um arbustinho, que dá uns grãozinhos, e que a gente usa essas sementinhas, digamos assim, de várias maneiras medicinais e para cozinhar também, como temperos e tal. Então, aí ele falou, Bhanga Sadhana Krutatra, Bhanga Sadhana, ai, computador, Bhanga Sandhana, Sandha significa a mesma palavra que vem da origem do Sandhi. Sandhi é a junção de duas coisas. É a junção de quê? De bhanga. A palavra bhanga é quando você quebra alguma coisa. Quando você quebra um osso, por exemplo, se você quebra um osso, como é que você bota o osso de volta no lugar? Você faz bhanga, você pega a quebrada e faz sandhana com ela. Você junta o que estava quebrado. Então, bhanga sandhana significa que é usado para juntar duas coisinhas, tá? Bhanga sandhana, krutatra, priyangu, brahmani gurhu. Então, ele é pesado, vamos lá. Ele é pesado, ele é especialmente usado, né, para tratar fraturas, digamos assim, coisas quebradas. Ele é pesado e ele é brahmani. Brahmani significa que ele promove a criação de tecidos no corpo, né? A gente tem dois princípios fundamentais, né, de construção ou destruição de tecidos, que a gente chama de Langana Brahmana.
Langana é quando você diminui os tecidos. Então, por exemplo, o jejum é uma prática de Langana. Ele diminui os tecidos corporais. Brahmana é quando você cresce os tecidos corporais. Então, ele disse que o Priyangu ele é especialmente utilizado na reparação de coisas que quebram, Bhanga, né? A gente estuda muito Bhanga em Shalya Tantra. Quando você faz a rotação de cirurgia dentro do BAMS, eu fiquei, caraca, 1 ano em rotação de cirurgia ao todo, e na rotação de cirurgia, Bhanga é uma coisa que a gente trata dentro do Ayurveda. Interessante. A gente não é muito eficiente, eu não recomendo o tratamento exclusivamente ayurvédico para Bhanga. Você quebrou o braço, Matheus, vou marcar uma consulta com o Vaidya, porque eu quebrei o braço. Não acho que é ideal. Eu acho que a galera da medicina moderna, eles têm uma visão muito mais completa, né, hoje em dia do que os ayurvédicos têm. Mas quando você faz os dois junto, aí é melhor ainda. Porque você vai lá no ortopedista e trata seu braço, seu dedo quebrado no ortopedista, mas se você usa também apoio no Ayurveda, a gente tem umas coisinhas, por exemplo, tipo um Priyangu, que ele é Bhanga Sandana, Krutatra, ele é muito bom para esse negócio. Ele é melhor do que os outros, né? Melhor do que os outros. Ele faz o corpo ficar fortão e ele é pesado para digestão. Beleza. E aí ele continua, né? Koradusha é outro cara desses. É outro grãozinho que dá em plantinhas que são pequenas, são arbustos, né? Trunadhanya. Esse grupo de arbustinhos que produz grãos, que são comestíveis, senão eles não estavam no Anasaropa Vijnana, nesse capítulo que a gente está lendo. Koradusha Haparam Grahi. Então, ele é muito bom para alguma coisa. A palavra para significa que o troço é muito bom. Ele se destaca de alguma maneira, ele é excelente, ele é incrível. Essa é uma palavra superlativa, né? Para dizer assim, cara, de todos os meus amigos da minha vida, o Ricardo Barreto é o Param, é o meu melhor amigo, cara. Ricardo, sempre que eu preciso eu ligo pro Ricardo, choro o nome do Ricardo. Mentira, tá, gente? Não faço isso com o Ricardo, coitado dele. Mas só dando um exemplo aqui. Então, imagina que o Param, ele se destaca, ele é excelente, né? Ele é um excelente o quê? Ele é um excelente grahi. Então, ele é muito bom para segurar quando você está botando alguma coisa para fora. Principalmente, por exemplo, a pessoa está com diarreia, uma diarreia muito forte, né? Você pode usar o Priyangu, por exemplo. O Priyangu ele é um excelente grahi. A gente pode usar grahi de maneira específica, para dizer assim, quando a pessoa está com diarreia, mas a verdade é que a palavra graha significa segurar, né? Segurar ou reter alguma coisa. Então, se você fala, Matheus, eu tô com... como é que fala? Eu tô com a palavra discharge na cabeça do inglês. Eu tô soltando muito sangue, por exemplo, né? Eu tô menstruando um volume muito grande, né, de sangue. Eu tô com escape, por exemplo, alguma coisa assim. O grahi, ele não segura só as fezes. Ele não segura só a diarreia. Ele segura tudo. Ele dá uma segurada em tudo. Principalmente porque esse graha, normalmente, ele dá uma agravadinha no vata dosha. Para segurar, a gente tem que usar o vata. É muito difícil segurar. É muito difícil soltar sem o vata e é muito difícil segurar sem o vata. Percebe? O vata faz as duas coisas. Sparshe shito. Então, sparsha shita. Visha pahaha. Visha pahaha. A gente já viu essa coisa do sparsha shita. Eu já falei isso para vocês. Matheus, significa que ele é frio? Significa que ele é frio, mas principalmente ele é frio, sparsha, para o toque. A palavra sparsha significa o sentido tato, né? Então, sparshe shito, então ele é frio no toque, e visha paha, então ele ajuda a combater envenenamento. Se você está envenenado por alguma coisa, o Priyangu ele pode ser usado. Isso aqui já virou uma aula de Dravyaguna, percebe? Esse capítulo tem muito de Dravyaguna, de dicas de ervas e coisas. Eu não vou poder ensinar para vocês ainda como preparar ou como fazer os remédios, porque não está no capítulo 6. Isso, por incrível que pareça, está lá no último stana, quer dizer, no penúltimo stana do Ashtanga Hridayam. A gente vai demorar uns anos ainda para chegar lá. Mas aqui você já vai ter umas diquinhas, né? Vai ter umas diquinhas. Mateus, então, fala, Ricardo. Desculpa, estas duas últimas tens que era o Priyangu, mas estamos a falar do Koradusha, certo? Isso, em termos estamos a de falar Grahi. do Okay.
Exato. Desculpa. Confundi a cabeça de todo mundo com isso? Sim, estamos a falar do Coradusha. A gente falou do Priyangu. O Priyangu, ele é muito bom para Bhanga Sandhana, ele é muito bom para reparar quando quebra um osso. Ele é difícil de digerir e ele gera tecidos corporais. Aí agora, o Coradusha, ele é Paramgrahi, ele é o melhor para segurar tudo que está rolando, ele é frio no toque e ele é usado para... É porque eu falei do Priyangu de novo, né? Desculpa. E ele é usado com esse efeito de envenenamento. Se você tiver um envenenamento, ele é usado contra você. Um detalhe que eu já posso deixar aqui para vocês que pode ser interessante, não sobre o Coradusha especificamente, mas sobre essa coisa de Vishapara, ou Vishagna, que a gente chama. O Vishagna, ele não é só quando você está envenenada de cobra, de algum animal peçonhento. Eu já vi muitos casos de envenenamento, que no Ayurveda a gente chama de envenenamento, mas que a gente chamaria de intoxicação alimentar, por exemplo. Lá na Índia isso é muito comum, né? Infelizmente é muito comum. Quem vai para a Índia e não tem pelo menos um episódio de intoxicação alimentar, provavelmente não visitou o país direito, né? Ou não ficou tempo suficiente. É o mais comum do mundo, é você ter um tempo que é natural de substituição de microbioma. As suas bactérias do Rio de Janeiro, do Porto Alegre, do Canadá, do Japão, eles vão ter que se adaptar, porque as bactérias da Índia são um grupo específico de bactérias, né? E aí você chega lá, normalmente, você tem uma crisezinha. Essa crisezinha, na leitura dos Samhitas, muitas vezes é visha, é como se a pessoa estivesse envenenada. Já vi muitos casos, inclusive, de estrangeiros na Índia, por isso que eu estou dando esse exemplo, que comem alguma porcaria e aí ficam 2 dias tendo vômito e diarreia sem parar, e tratam como se fosse problema de Agni, como se o Agni tivesse fraco. E aí, o que fazem quando o Agni está fraco? Tomam água quente, tomam um monte de gengibre e tal, e não resolve, porque não é o Agni fraco só, a pessoa está intoxicada. E em caso de intoxicação, a gente já deu umas mini palhinhas no capítulo anterior, e a gente vai entrar nisso muito mais em detalhe mais para frente. Mas em caso de intoxicação, a água quente, às vezes, ela prejudica, ela não ajuda. Às vezes, em caso de intoxicação, você tem que tomar uma coisa mais fresca para ajudar o corpo a esfriar. Então, o tratamento ele é meio doido, porque ele envolve o Agni, você não pode destruir o Agni da pessoa, mas o corpo ele precisa de alguns cuidados que não são normais, assim. Se a pessoa está com Agni ruim, você não dá mel para a pessoa, por exemplo. O mel ele não vai ajudar na digestão. Mas tem muitos casos de visha que o mel ele é usado. Então, até os Vaidyas se enganam. Eu tive uma consulta há uns 2 meses atrás. Olha só que essa vale a pena gastar o tempo de vocês contando e, de repente, a gente para por aqui, porque a gente vai entrar no Yava, eu acho, agora. Então a gente vai continuar esse assunto, né? Mas a gente vai falar um pouquinho do Yava e eu preciso de mais uns 2 ou 3 shlokas. E aí a gente termina, eu acho que na leitura que vem, esse grupinho e a gente entra no Shimbidani, vai começar a falar dos legumes, né? Então a gente termina o grupo desses grãos, com aspas aí. Mas eu termino, então vou terminar. Chegamos até o Kro da Shahá, beleza? A gente vai parar por aqui. E aí na aula que vem, na leitura que vem, a gente continua a partir do Shloka 13. Então pausa. José Miranda, você estava com o som aberto. Beleza, então a gente vai parar aqui e eu termino só porque esse Vishapara, eu acho que é útil esse comentário para vocês. Eu recebi uma ligação lá da Índia, lá da Gujarat Ayurveda University, há uns 2 meses atrás, que um aluno da faculdade, que está avançado, já está quase terminando, ele estava vomitando e com uma diarreia sem parar. Ih, gente, meu computador vai desligar, calma aí. Não desliga, não. Ele estava com diarreia e com vômitos intratáveis, assim. Já estava 2, 3 dias com diarreia e com vômito intratável, ninguém sabia o que fazer, e estava todo, imaginou, ele está dentro da faculdade, aluno do acho que 2º ou 3º ano da faculdade de medicina, de Ayurveda, e sendo tratado por todos os outros estudantes e médicos lá, e o pessoal estava batendo cabeça. A pessoa me ligou e falou, ele está aqui no meu quarto, a gente tá, acho que ele vai morrer, o garoto está branco, ele não está desidratado, o que a gente faz, o que a gente faz?
Aí a gente fez uma anamnesezinha, né? Viu o que aconteceu. Ficou meio claro que 4 dias antes ele tinha comido uma coisa meio fora do comum. O acne dele era meio bagunçado. Isso é bem em grupo de estudos de casos clínicos, né? O acne dele estava meio prejudicado e o pessoal começou a dar remédio para ele para fortalecer o acne. E eu, no telefone, falei para a pessoa que estava do outro lado, a estudante que estava do outro lado, que me ligou. Eu falei, isso não é caso de mandagni, isso é caso de Visha. Ele está intoxicado. Então, vocês têm que fazer protocolo de Vishagna, não de Agni baixo, de mandagni. Não adianta tratar como se fosse, sei lá, Grahani, por exemplo, Grahani Chikitsa, que a galera do F4P a gente vai ter, né, um módulozinho lá de aprofundamento nesse negócio do Grahani Chikitsa. Não adianta tratar como se fosse ama, por exemplo, porque eles estavam sentando o pau no tratamento como se fosse ama. Não era ama, era Visha. E o Visha, o veneno, ele tem um comportamento que é parecido com ama, que é parecido com o mandagni, mas que o jeito dele se manifestar é parecido, mas o tratamento é quase contrário. E eu falei para ela, você tem que dar água fresca para ele, água de coco, mistura na água fresca um pouquinho de mel, por exemplo. E a garota falou, você tá louco? Do tipo, a gente vai dar água de coco pro garoto que tá, tipo, ele não tá com acne, a água de coco é oleosa, ela é doce, você vai destruir o acne do garoto. Eu falei, não, bota água fresca, paura a água quente, tira a água quente, suspende o gengibre, é água fresca com mel e água de coco. E só hidrata ele o dia inteiro e me liga amanhã. Ela me ligou amanhã, no dia seguinte e falou, ele tá muito melhor. Falei, sim, ele tava. Era Visha clássico, mas engana até Vaidya esse negócio. Então tomei muito cuidado, isso não tem nada a ver com a leitura de hoje, mas acho que quem avisa, amigo é, né? Não custa nada a gente dar uma pitadinha de conhecimento aqui também na parada. Então ficamos por aqui. Na semana que vem a gente termina. Esses slokas aqui são obrigatórios para a semana que vem. Então a gente vai fazer o 13, 14, 15, 16. E aí a gente termina o Shukadhanya Varga e entra para o Shembidhanya Varga. Se eu conseguir entrar para o Shembidhanya Varga na semana que vem, eu já entro, mas se não, também não tem problema. Pelo menos a gente termina, né, o Shukadhanya Varga direitinho, que são esses grãozinhos, para a gente entrar no Shimbi, que são os legumes, né? E a gente vai falar... Esse capítulo, o tom dele inteiro é esse. Mas olha que interessante, a gente já está no sloka número 13. Essa leitura do jeito que eu estou fazendo agora, em duas leituras já estamos no 13. É outra parada, percebe? Se a gente seguir esse ritmo, a gente termina esse capítulo muito melhor do que a gente terminava os outros, em termos de velocidade. Mas eu não quero massacrar vocês. Então, hoje, eu introduzi a leitura do comentário do Ashtanga Hridayam, e eu introduzi também compartilhar a tela e tentar mostrar para vocês um pouco sobre o que a gente está falando. Eu adoraria saber de vocês lá no grupo do Telegram se isso aqui faz sentido. Eu dividir tela, paro, compartilho, pesquiso mais uma coisa aqui, não sei o que lá. Ou se vocês preferem que seja uma leitura um pouco mais superficialzinha. Porque para mim, cara, dá igual. Eu amo fazer isso aqui. Ela fica um pouco mais descontraída, eu acho. Então não fica tão didático, né? Não é uma aula, mas é um estudo compartilhado, que eu acho que é o destino natural do Ashtanga Hridayam. E me mandem lá, então, no grupo do Telegram, o que vocês acham disso tudo. Se é ok eu compartilhar a tela e mostrar curiosidades. Se é ok eu ler o original. Eu acho que é ok, por isso que eu estou fazendo, mas se vocês fizerem um abaixo-assinado e falarem, não, Matheus, ninguém entendeu nada e tal, eu volto, eu dou 2 passos atrás e a gente demora mais um pouquinho para avançar. Um detalhe importante é o seguinte... Principalmente para a galera que está aqui. Então é isso, ó. Esse é os slokas da aula que vem, beleza? Para as 22 pessoas que estão aqui no Zoom agora, se vocês puderem tirar e mandar isso para a galera lá do Telegram, eu agradeço bastante vocês. E aí eu tenho um aviso importante para dar, que é importante, mas vai ficar mais importante mais para frente. A gente está fazendo um projeto dentro do Vida Veda, dentro da UMais, para consolidar todos os cursos dentro da UMais. Então, eu estou vendo agora a carinha de todos vocês. Levanta a mão para mim, todo mundo que já é aluno da UMais, do TSS, do F4P, do JEC. Ah, maravilhoso. Ah, então tá bom. Então não vai fazer diferença nenhuma. Porque... Ah, obrigado, Ju. Porque o que vai acontecer? A gente vai fazer uma transição dos grupos do Telegram para dentro da UMais. E a gente vai criar umas comunidades dentro da UMais que são muito mais divertidas do que o Telegram, que dá para as pessoas interagirem melhor, que é tipo um Facebook do Vida Veda, digamos assim.
Só que aí eu vou migrar o Telegram dos nerds para dentro do All Mais também. Isso significa que só vai ter acesso ao Zoom quem for aluno do All Mais. Então, quem não é aluno do All Mais não vai ter acesso ao Zoom. Não faz diferença nenhuma para vocês que não são, que estão no YouTube agora, porque vai continuar transmitindo no YouTube igual, eu não vou mudar nada. O Vida Veda nos Samhitas, eu sempre disse que ia ser uma série que ia ser gratuita, aberta para todo mundo, mas a participação no Zoom vai ser só para quem já é aluno da All Mais. Então, como vocês todos que estão aqui são, então tudo bem, não vai afetar a vida de ninguém, porque eu não queria que afetasse a vida de ninguém, na real. Mas eu não posso ficar dependendo do Telegram, entendeu? O Telegram é tecnologia russa e eu não tenho a menor ideia. Se eles amanhã tirarem o Telegram do ar, eu fico dependendo do Telegram e eu bagunço o coreto de todo mundo. Então, eu quero ter um mecanismo, e vai ser dentro do All Mais, então, que vocês vão ter acesso ao curso dos Samhitas dentro do All Mais, vocês são alunos do All Mais, já está lá, inclusive, mas a gente ainda vai melhorar um pouquinho. E aí vai ter a aula da semana lá. Imagina que hoje é a aula 161. Você vai, em vez de eu te mandar o link do Zoom para um grupo do não sei o que lá, você vai entrar na All Mais, clicar na aula do dia da All Mais, clicar no link e entrar para o Zoom. Vai ser por dentro da All Mais o caminho para vocês chegarem aqui, tá? Então, só para vocês saberem. Para as pessoas, isso não é agora que vai acontecer, eu vou avisar vocês quando isso acontecer. Tudo muito devagar, com calma, não se preocupem, tá? Mas só para eu já queria meio que pegar o pulso da galera para saber se ia gerar um baque, né? Mas não, vocês todos são alunos, então tá tudo maravilhoso, não vai mudar nada. A galera que tá no YouTube, vocês vão continuar assistindo no YouTube, tá tudo certo. E a galera que tá no YouTube e quiser participar, esse conteúdo vai estar lá dentro da All Mais. Porque dentro da All Mais, a gente está botando a coisa dos pontos, né? Das pontuações. E aí você vai fazer exercícios, você vai ganhar pontos e você vai subindo de nível. E aí, subindo de nível, a gente vai ter umas mentorias específicas, vai ter desconto para não sei o quê. Eu tô bolando um monte de coisa que vai ficar muito maneiro, não tem nenhuma outra plataforma que tem esse negócio. Eu tô inventando do zero, então não trabalho ferrado, aí quebra, aí eu chamo outro programador, aí chamo um técnico não sei o quê. Dá um trabalho ferrado. Era muito mais fácil deixar tudo na Hotmart, mas eu quero que seja uma experiência muito incrível, né, de aprendizado. E aí vocês vão fazer o Samhita, a gente vai criar exercícios para os Samhitas, vocês vão fazer os exercícios para fixar. Então, em vez de eu toda semana falar, revisa isso em casa, não sei o que lá, vai ter um caderno de exercícios que vocês vão responder, e aí você vai pontuar esse caderno e vai subir de nível ganhando pontos, entendeu? Então vai ficar tudo muito bonitinho e amarradinho. Não vai ser agora, tá? Mas a gente está amarrando isso. Cris Dantas, fala aí, meu amor. Cris, aproveita que você está aí, fala que se você que fez a caricatura, porque eu não tinha entendido isso. Não, eu não fiz a caricatura. Quem é que fez a caricatura, Cris? Eu achei tão genial a caricatura. Foi a Larissa. Ela costuma estar aqui. Você falou com ela essa semana. A Larissa Costa Moraes? Não, a Larissa que é bailarina, que dança. Foi a Larissa Leão? Foi a Larissa Rosa. Olha, se você... A Larissa Rosa, não foi? Se você vir na caricatura... A Larissa Leão é a bailarina, a Larissa Rosa é outra Larissa, tem várias Larissas. Na caricatura... Leão. Não foi a Rosa, Cris? Foi a Leão. Foi a Leão. Foi a Leão? Leão. Fala, Cris, qual era a sua dúvida? Não, só para esclarecer uma coisa. Na caricatura está assinado o nome dela. No canto inferior direito. É muito clarinho, mas está assinado. Eu até aumentei o contraste quando eu fui imprimir para você ver, porque ainda estava mais claro ainda. Mas está escrito aí. Está assinado, mas olha, eu não consigo ler. Há 3 Larissas, né? Há 3 Larissas. Pelo menos 3. Pelo que eu saiba há 3. Foi a Larissa Leão. Ah, maravilhoso. Gente, eu sei pela fotografia dela. Ela é bailarina, sim, gente. Então é a Larissa Leão. Pronto, a Liz já falou que foi a Larissa Leão, estou acreditando na Liz aí. Então fala, Cris Dantas, não era sobre a caricatura a sua dúvida, fui eu que te provoquei. Não, a minha dúvida, acho que você já foi tirando. Os Samhitas vai ser um curso, a gente vai ser aluno da All Mais, os cursos da gente duram enquanto durarem, né? Os Samhitas a gente vai estar aqui velhinho fazendo, mas o F4P, o TSS vai acabar. E aí a gente vai deixar de ser aluno. É isso mesmo, não vai deixar de ser aluno, porque vocês não vão deixar de ser aluno, né? Mas o que vai acontecer é que dentro da All Mais, agora a gente vai ter... É porque não adianta eu ficar dando notícia aqui que ainda não é, entendeu? Pode confundir a cabeça de vocês. O que a gente vai ter dentro da All Mais? A gente tem 2 planos dentro da All Mais. Um plano que eu chamo de Premium e um plano que eu chamo de Pro. Eu falo, não vou falar, aí eu vou e falo, né? Então, um plano que eu chamo de Premium e um plano que eu chamo de Pro. O plano Pro é o plano que a pessoa que está fazendo o JEC, ela se inscreve.
ele tem uma mensalidade de R$108, se eu não me engano, e a pessoa que quer fazer o JEC, ela tem o plano Pro. É um plano que é mais para profissionais, por isso chama Pro, né? E o plano Premium, ele é um plano básico, é tipo um Netflix. É que a gente não vende esse plano. Ninguém pode se inscrever no plano Premium, entendeu? Mas ele tem um custo para a gente de R$14,90 por mês por aluno, e esse plano inclui todos os cursos que tem dentro do Vida Veda. Então, o Samhita, ele é um curso dentro do plano Premium da UMais. Mas todo mundo que faz o TSS, o F4P, o JEC, o plano Pro, ganha um ano de acesso depois ao curso, e isso a pessoa seja aluno desse Premium, entendeu? Desse plano Premium. Então, o Samhita, ele é um curso dentro da UMais, dentro do pacote Premium da UMais, nada disso ainda existe para vocês no front-end, entendeu? Ele só existe para a gente aqui dentro da nossa estruturação, porque eu estou criando um negócio que é maior do que vocês conseguem ver, né? A maioria das pessoas, quando vê o Vida Veda, o que vocês veem é a ponta do iceberg do Vida Veda, né? Vocês não veem os 30 projetos que a gente tem em andamento numa equipe fenomenal, coitada, que foi aqui batendo cabeça para fazer isso acontecer. Que eu fico inventando que nem um doido, né? Mas o fato é que o Ricardo Barreto tem uma palhinha, né, das coisas que tem, porque ele ajuda muito a gente, está mais envolvido. Mas então é isso. Os Samhitas, para vocês que são alunos TSS, F4P e tal, ele é um curso dentro da UMais que vocês têm acesso como alunos e alunas da UMais. Ok, tá bem. Assim como vocês têm acesso do Convida 2020, do Convida 2021. Só que o Samhita, ele é um negócio que eu vou transmitir ele para os alunos da UMais e no YouTube ao mesmo tempo. Quem é aluno da UMais vai poder assistir aqui no Zoom. Quem não é aluno da UMais vai assistir no YouTube, como sempre foi, né, antigamente. E quem for muito doido pode entrar no meio do caminho também. Pode entrar no capítulo 7. Ah, super pode, eu recomendo, inclusive. Tem muita gente que está chegando agora. O Vida Veda, a gente tem uma média de 10 mil pessoas novas chegando no Vida Veda por mês, todos os meses. Então, e tem uma galera que sai, porque cansa, né, do que eu falo a mesma coisa toda hora. Tem uma galera que nem vocês que fica e fala, vou aprofundar o máximo que eu puder. E tem uma galera nova que está sempre entrando. E eu recebo muito essa pergunta. Ah, pô, eu cheguei agora, posso assistir o Samhita da onde tá? Eu falo, pode, mas o melhor é você fazer isso e pegar do início também. Se a pessoa me pergunta, o que eu faço? Começo do início ou começo do agora? Eu falo para começar do início. É melhor começar do início. Mas se a pessoa tiver disponibilidade para fazer os dois, eu acho que os dois é lindo, porque você sabe que você faz parte de uma comunidade, dá outro impulso para o estudo, né? Uma coisa é você ficar em casa vendo o vídeo sozinho, outra coisa é você saber que tem uma galera que é nerd pra caraca vendo esses vídeos junto com você. Esses vídeos aqui, eles têm uma média de visualização de 500 a 1.000 views por semana, né? Então é meio insano, que eu achava que ninguém ia assistir esse negócio, e só vocês aqui já são mais de 20. Então é meio loucura, mas é isso que aconteceu, foi isso que a gente criou. Tá claro, Cris? Mais alguma dúvida para a gente encerrar, que eu já passei 10 minutos do horário? Não? Tá tudo claro? Maravilhoso. Obrigado, pessoas, pela presença de vocês. Vocês são muito maravilhosos. Eu só faço isso graças a vocês, tá? Espero que isso tudo fique claro. A gente fica inventando um monte de moda aqui, mas é só para vocês ficarem, cara, para vocês explodirem a mente de vocês em quantidade de conhecimento disponível. Então a gente se vê de novo na semana que vem para terminar, né, o Shukadanya e começar talvez o Shimbidanya, quer dizer, terminar os grãos e começar os legumes. Um beijo para todo mundo, uma ótima semana. A gente se vê aí pelos cursos e lives e 0800 e tudo mais aí da vida. Um beijo para todo mundo e até a próxima. Ragadirogan satatan shaktan sheshakaya prasrutan sheshan autsukyamohara tidanjakana yo purva vaidyaya namostu tasmai Vishajam sadhu vritanam bhadramagamashalinam abhyasta karmanam bhadram bhadram bhadrabilashinam